Fala galera, aqui é o Dado. Poucas pessoas perguntaram, né, sobre o que aconteceu com o canal. Não convém conversar sobre isso nesse vídeo, mas das poucas pessoas que perguntaram, eu notei que elas sentiram falta de alguns vídeos específicos. Um deles, esse, onde eu mostro como instalar o clipe do zero. Né? Acho que o título era esse, né? Como instalar e configurar o Clip Studio Paint do zero. Então eu vou refazer para referência dessas pessoas, perguntar especialmente para outras pessoas que talvez queiram ver esse assunto e para eu mesmo, porque um dia eu precisei desse vídeo e não tinha mais. Então vamos lá. Eu tô com um clipe aqui, né, sem formatar, vamos falar assim, eu nunca formatei o Clip Studio Paint, né, nunca zerei ele desde a época do vídeo, há 3 anos talvez, é um bom tempo já, né? Porque geralmente eu faço esse esqueminha que eu vou mostrar para vocês, né? Toda vez que eu vou atualizar o Clip Studio Paint, eu vou instalar em outra máquina, né? Eu faço esse macetinho aqui que vai carregando as minhas configurações. O problema disso é que a pasta vai ficando cada vez maior, né? E vocês podem notar que a pasta do Clip Studio Paint ela enche de arquivo, né? Os arquivos não são grandes, são pequenininhos, mas são bastantes. São bastantes, né? É bastante arquivo e isso demora pra caramba para fazer. Tipo, se você quiser copiar para um pendrive, boa sorte. Então é bom fazer uma limpeza de vez em quando, né? Então a limpeza eu vou fazer hoje e vou gravar. Acho que pode ser uma oportunidade de colocar o vídeo de novo no ar, tá? Então vamos tentar formatar aqui a estrutura do vídeo, porque hoje é a terceira vez que eu tento gravar esse negócio, né? A primeira etapa eu vou mostrar como você vai fazer o backup para as pessoas que já têm o Clip Studio Paint funcionando e por alguma eventualidade querem fazer um backup, né, das configurações. Por que é interessante? Talvez venha a pergunta, né? Por que é interessante fazer o backup? Primeiro caso eu já falei, você quer carregar tipo, a sua instalação do clipe com os seus brushes, as suas configurações, para um outro computador, né? Não quer ter que reconfigurar na mão. Então você pode fazer esse esqueminha agora que eu vou te mostrar. A outra coisa seria assim, às vezes você baixa tipo um pacote de brushes, ou você quer gravar um vídeo que você quer mudar a interface, ou você quer ter uma interface, quer experimentar alguma coisa no software, alguma configuração, então você pode fazer esse backup para que se der errado você volta, né? É mais fácil. Então vamos lá. Dentro do clipe, então o vídeo vai ser estruturado assim. Primeira parte agora, para quem já tem o clipe funcionando, e depois eu vou reiniciar ele, né? Vou começar do zero, que seria a pessoa que acabou de comprar ou instalar numa máquina nova, tá? Então já tem o clipe funcionando. Primeira coisa, Window Workspace, Register Workspace. Quando você faz isso, ele vai salvar em um arquivo específico a posição das janelas e as configurações de atalho, né? Tecla de atalho e tal. E talvez algumas configurações aqui na Command Bar. Então faça isso caso você nunca fez. Outra coisa que eu recomendo demais. Certas partes aqui do Clip Studio Paint você pode salvar em arquivos separados. Brushes, né? Botão direito, Export Subtool. Faça isso, né? Eu sei que pode ser meio chato fazer um por um, mas se você tem brushes que você gosta muito e nunca fez, faça uma vez só, né? Vai aqui, Export Subtool, botão direito, Export Subtool. Acho que se você clicar com o botão direito, ó, e apertar o X, clica com o botão direito e aperta o X. Clica com o botão direito e aperta o X. Ele já vai direto para a opção. É botão direito, X e Enter, para confirmar lá na janela do Windows. Botão direito, X, Enter. Botão direito, X, Enter. E aí você vai exportando todos os seus brushes e aí você não vai ter dor de cabeça, né? Outra coisa também que é legal você evitar ter dor de cabeça é Auto Action. Botão direito, Export Set, ele vai exportar as Auto Actions dentro de um arquivo. Paleta de cor também, caso você tenha alguma. Botão direito, Export Color Set. Acho que o que dá para exportar, que eu tenho agora de memória, é só isso, né? Em arquivos isolados, né? Brush, Auto Action e Color Set. Tá? Então, por mais que eu vou mostrar o esqueminha, faça isso manualmente. Beleza. O que você vai fazer então? Exportou manualmente, né? Outra forma de exportar, deixa eu mostrar também. Você vai exportar aqui, botão direito, X e Export Subtool, você vai exportar para o seu computador. Mas se você quiser, você pode vir aqui em Window, Material, abre qualquer uma das pastas, clica aqui com o botão direito, New Folder, cria uma pasta, né, tipo Backup, e joga todos os seus brushes assim, pá, pá.
vai jogando todos os seus brushes, não dá para fazer, mais uma vez, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas você vai jogando todos os seus brushes aqui, e isso aqui depois dá para você jogar lá na rede, né, naquela rede do Clip Studio. Eu vou mostrar, porque aí não vai ter erro, então eu vou pausar um pouco. Então você foi lá naquele Open Clip Studio, logou ali com a sua senha, aí você viu a pasta backup aqui, ó, vai em cada um desses brushes, acho que dá para fazer em todos. Não dá para fazer em todos? Não sei se dá para fazer todos ao mesmo tempo. Enfim, acho que dá, cara. Mas enfim, você vai ter que vir aqui, ó, e dar um Switch Syncing On, né? Mudar a sincronização para ligado. E aí ele vai subir, né? Tá vendo que você tem 10 GB aqui em cima? Então você vai subir esses arquivos lá para a rede deles e fica na nuvem lá, e depois, se você quiser, você pode recuperar. Pode ser um backup do backup se você precisar, tá? Já que estamos nessa tela, vai ser muito útil porque é aqui que você vai encontrar a pasta que vai fazer o macetinho, o backup manual, né? Para encontrar essa pasta no seu disco, clica aqui na engenhoca, né? Como é que chama isso aqui, cara? Engrenagem, engenhoca. Clica na engrenagem, vai no menu de manutenção e clica nessa opção aqui, ó, Open Folder com Clip Studio Paint Backup Data. Manja quando você está desenhando no clipe e tipo, ele salva os arquivos de backup, né, automaticamente, que é uma mão na roda. Então quando você clica aqui, você vai para a pasta onde ele salva. Eu vou clicar e vai abrir aqui. Beleza, depois eu escondo alguma coisa se precisar, né? Então tá vendo, ó, Document Backup, Initial Backup e Recovery Backup. Já vai uma dica, né? Se você não precisa mais desses backups, entra dentro das pastas e apaga os arquivos. Vai ter um monte de arquivo ali de arte que você já fez, já salvou, né? Certifique-se, lógico que você já tenha gravado essas artes, mas você pode apagar elas, porque senão você vai fazer o backup de arquivo que você não precisa, né? Vai só consumir espaço, tá? Então tudo que estiver dentro dessa pasta, tudo que tiver, você pode pegar e fazer isso aqui, ó, apagar as 3 ao mesmo tempo que ele vai recriar, tá? E aí o que você vai fazer? Desculpa. Você vai estar dentro dessa pasta, você vai voltar. Clica aqui na setinha e vai voltando, né? Aí ele voltou para essa aqui, que tem todas. Aí você volta mais uma vez e vai achar uma pasta que, no seu caso, só vai ter uma pasta chamada Celsius, né? Exclui essas duas aqui. No seu caso, só vai ter uma pasta chamada Celsius. É essa pasta que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E vai colocar um novo nome, tipo nome identificável, né? No meu caso eu tenho vídeos, porque quando eu quero fazer vídeo, eu recupero essa pasta, e antes de reinstall, é a que eu fiz agora, antes do vídeo ficar ruim, eu vou começar de novo, né? Eu fiz uma Ctrl+C, Ctrl+V, demorou uns 2 minutos, tal, demora bastante, então eu já fiz agora, né? Então você vai fazer a mesma coisa, você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V na pasta chamada Celsius e colocar um nome diferente para você se identificar depois. E é essa pasta que você vai colocar no pendrive e levar para um outro computador, se caso você precisar, tá? Então agora o caso é assim, acabei de comprar o clipe, registrei, né? Isso eu não vou falar no vídeo, né? Tipo, comprou, registrou, colocou o serial, tudo o esqueminha lá, né? Instalou pela primeira vez, vai começar do zero, vai aparecer essas telas aqui. E eu deixei aberto aqui, tá vendo que não tinha a pasta Celsius? Assim que você roda o Clip Studio Paint pela primeira vez, ele já automaticamente cria a pasta Celsius e cria todas as pastas, né, novamente. Então vamos lá. Começou o clipe do zero, né? Next. Aqui aquelas duas opções que tipo mandam dados para o Clip Studio para Celsius. Se tiver erro, eu desligo isso aí. Ó, então se der um OK aqui, ele vai começar a fazer o popular, não sei se essa palavra existe, mas vai começar a popular as pastas ali. Aqui aquele tutorialzinho, você pode fechar. Ó, tá vendo aqui? Ele começou a colocar um monte de arquivo agora naquelas pastas que eu mostrei. Então agora, imagina que você está começando do zero agora, você vai fazer quase a mesma coisa que eu falei anteriormente, quer ver? Só fazendo uma leve edição, né? Eu já mostrei como a gente chegou até aqui na interface, mas assim que você abrir o clipe e você notou que a sua caneta não está respondendo, né? Geralmente ele responde só aqui nos menus, mas aqui dentro na tela ó, parece que não está funcionando. Não se desespere, né? File, Preferences, vai aqui em Tablet, e aí você vai fazer duas coisas, cara. A primeira é, liga essa opção aqui, a hora que você ligar, ela desliga a outra, né? Então, dentro de WinTab, liga Mouse Mode e testa. Que eu tô com a borracha, né?
Testou. Tá funcionando pressão, tá funcionando a caneta, né? Não tem paralaxe nenhum, beleza. É isso que você precisa fazer. Se não estiver funcionando, File, Preferences, Tablet e troca de mouse mode, WinTab, desculpa, para tablet PC. E testa de novo, tá? E aí você vê qual vai funcionar. Tem tablet que funciona no modo WinTab, tem outra que funciona no modo tablet PC. Eu não sei te falar qual é a sua, tá? Mas eu devia ter colocado isso no começo dessa segunda parte do tutorial. Abriu o clipe, viu que a caneta tá tipo torta ou não tá reconhecendo? File, Preferences, Tablet e muda uma dessas opções. Então agora a gente vai voltar para onde a gente estava. Então, enfim, se abriu o clipe, né, acabou de instalar o clipe, abriu ele, fecha tudo, não configura nada ali não, né, fecha o programa. Tipo, abre, deixa ele fazer as pastas, fecha, e aí você vai fazer o que eu falei anteriormente. Encontra a sua pasta nome de usuário do Windows, appdata, roaming, provavelmente ela pode estar escondida, né, aprende aí como desesconder ela. Chega na pasta aqui, Celsius User Data, você também pode fazer um backup dela. Tipo, para quem está começando a instalar, você pode fazer um backup da pasta limpa, né? Tipo, quando você precisar voltar para um estado limpo do clipe, você já tem um backup. Aliás, eu não tinha, vou ter agora. Você pode colocar tipo zerado, nome da pasta, né? Clip Studio Paint zerado. Ufa. Então, a primeira coisa que eu faço no Clip Studio Paint assim que eu instalo ele é configurar a interface. Eu vou configurar do meu jeito, né, mas para ser um vídeo relevante para você também, eu vou falar o porquê, e aí você pode, talvez, sim ou não, aprender alguma coisa. Né? A primeira coisa que eu faço, cara, por mais que pareça meio transtorno obsessivo-compulsivo, mas eu gosto de destacar todas essas janelas aqui de materiais. Tá vendo que ele fica tudo nesse menuzinho aqui, ó? Cara, eu gosto de destacar uma por uma, porque é o único jeito de fechar esse bendito menu, com essas pastinhas aqui. Então eu destaco uma por uma e vou fechando aqui elas, porque é o único jeito de tirar esse menuzinho da lateral ali. E ocupa, eu sei que é um pouquinho de espaço, que não é, né? É um pouquinho de espaço que me incomoda, né? Fica naquela, sabe aquela barrinha aqui, ó? Então, eu gosto de destacar isso, tá? Outras coisas que eu... vamos começar aqui, ó. Menu de cores. Aliás, cara, vamos ser bem radical. Destaca tudo, velho. Destaca tudo e eu vou te mostrar, né, onde você vai encontrar depois todas essas opções. Né? Fecha tudo, cara. Porque aí você vai trazer só o necessário mesmo. Aqui do lado esquerdo você já pode deixar só essas, ó. Né? Os ferramentas, subferramentas e as configurações das ferramentas. Isso aqui você deixa, né? Mas aqui você pode deixar layer, o history, destaque fecha, auto action deixa, né? Layer property deixa, mas search layer pode fechar, animation cells pode fechar, alinhamento e distribuição pode fechar, né? Navigator pode fechar por enquanto, depois eu vou te mostrar como trazer ele de volta mesmo. Né? Então aqui eu vou deixar basicamente o mais simples possível, cara. Não. O mais simples possível seria assim, né? Ferramentas, subferramentas, configurações, layers, auto action e layer property, né? Aqui também, ó, tem duas coisas que dá para você fechar, ó. Pega a timeline, fecha, all sides view, fecha. Se o seu Clip Studio for o EX, vai ter essa opção chamada all sides view. Aqui seria a interface mais pura possível. Só que tem já algumas coisas que dá para fazer, né? Por exemplo, eu gosto de pegar esse menu aqui de ferramentas, né, que fica aqui na esquerda, e trazer ele para cima. Então eu destaco ele, faço aqui um ajuste nele, tipo deixo ele mais curtinho assim, e coloco ele aqui em cima. Geralmente esse menu aqui não cresce tanto, o que mais cresce é esse e esse, então esse aqui pode ficar assim. Cores, né? Eu preciso de cores para desenhar. Então, Window, eu gosto de trazer muito o Color Wheel, né, e jogar ele aqui em cima. Tá vendo que você pode jogar como uma aba, né, ou como aqui em cima. E gosto de trazer também
o subview, né, para as cores. Você pode usar o color set, que são as paletas propriamente para cores, né? Mas eu prefiro o subview, porque eu gosto de ter o jeito meu de distribuir as paletas. Esses command bars aqui, né? Então, botão direito, show command bar, eu tiro. Para acessar aquele menuzinho de novo, eu vou ter que vir aqui, né, image list, né? Mas eu prefiro vazio assim, e isso geralmente eu jogo aqui embaixo, né, do menu de cores e tal. Porque como eu penso, né, tipo, seleciono a cor, ajusto a cor, seleciono a cor, ajusto a cor. Uma coisa que você pode fazer aqui no subview é botão aqui, já coloca switch to eyedropper automatically, né? Tipo, já troca para o conta-gotas automaticamente. Então, a hora que o mouse entrar aqui, o cursor entrar aqui, ele já vai trocar para o conta-gotas. Já que entrou no conta-gotas, eu odeio esse círculo, né? Acho meio zoado. Então, eu vou aqui no conta-gotas e já desligo Show Color Picker Circle, né? Ué. Ah, tá. Tem um aqui dentro. Então tem dois. Tem um que é na ferramenta e tem um que é no menuzinho. Desliga os dois. Não gosto disso aqui, não. Então já liga essa opção. Então também, como é ajuste de cor, uma coisa que eu acho bacana trazer é o Color Slider, que é esse menuzinho aqui, ó, que dá para você controlar RGB, HSV e CMYK. Geralmente eu gosto de só ter HSV e RGB. Então eu destaco essa janela e jogo aqui para cima. O que você vai notar fazendo isso é que você já tem uma coisa, menu de cores aqui, menu de cores aqui. Você não precisa. Então você já pode, tipo, show color icon aqui não precisa. Né? Aqui não dá para desligar. Né? Aqui dá. Então, tipo, já elimina um pouco de redundância na interface. Né? Tá vendo? Tipo, se você precisar de algum momento entrar nesse menu aqui, você só usa esse. Não precisa daqueles 3 lugares para a mesma coisa. Né? Aqui, na verdade, eu acho que eu prefiro assim. Ó. Jogar aqui com uma aba, né? Quando eu preciso configurar a cor com precisão, eu venho aqui. Quando eu pego paleta, já vem aqui direto. Mais fácil. Tá? De interface, basicamente, acho que é só isso, cara. Né? Nem foi muito complicado, não. O que eu gosto de Quick Access, lembra que eu falei, né? Window, Quick. Cadê o Quick Access? Quick Access aqui. Então eu gosto de jogar isso aqui, deixar para cá. Né? Esses menuzinhos aqui embaixo, dá para tirar em View, Scroll Bar é o nome, não preciso. Né? E eu acho que é só isso. De interface, basicamente é isso que eu faço. Né? Às vezes, eventualmente, eu posso trazer um Navigator, Canvas, Window, Navigator, né? Que é tipo... É uma forma de ter um preview miniatura da imagem. Eu posso vir aqui e colocar também, não mostrar o command bar, fica mais enxuto ainda. E aí, geralmente, eu deixo ele aqui. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui. Ó. Só aqui vai ser cor. Né? Aqui é só para lidar com cor. Aqui é para ver um preview da imagem. E aqui é para ajustar os layers. Acho que fica melhor assim. Tá? Enfim. E o timeline? Eu fechei o timeline, mas o timeline eu uso bastante. Né? Então eu pego ela e volto aqui para baixo. Só que eu deixo ela sempre colapsada assim. Tá? Fechou? Fechou. O que dá para fazer antes de você salvar é vir em Window, Palette Dock e colocar Fix the Width of Palette Dock. Meu Deus do céu, eu gastei tudo. Né? Mas é travar, né, a largura dessas paletinhas aqui. Aí evita de você redimensionar elas. Né? Elas ficam fixas. Tá? Feito isso, aí sim, Window, Workspace, registra o Workspace e coloca o nome que você quer. Beleza? Atalho de teclado também é salvo aqui. Atalho de teclado eu vou pular, cara, porque cada um vai escolher o seu. Né? Eu tenho algumas coisas que já não é mais igual ao padrão. Né? Tipo, borracha, eu gosto de usar Q para borracha dura, E para borracha suave. Brush eu troco sempre, né? Mas geralmente o meu brush de sketch, desde a época do SAI, do Paint Tool SAI, eu uso F. Independente da ferramenta que eu uso para sketch, eu sempre uso F. E independente da ferramenta de arte final, eu sempre uso I. E independente da ferramenta de pintura, eu uso V. Não sei porquê, mas é assim.
Tá? Então isso eu não vou falar, né? Você vai encontrar as suas configurações que você mais gosta. E agora a gente já pode ir, então, para as preferências. Antes de ir para as preferências, aliás, não, vamos para as preferências primeiro. Começando ali em Tools, né? O CryptoJPen tem aquele esqueminha, e eu vou dar um resumo bem leve de cada função, né? O CryptoJPen tem aquele esqueminha que você pode segurar uma tecla de atalho, e ele troca para uma ferramenta, e quando você soltar a tecla de atalho, ele volta para a ferramenta atual. Então você está com o brush, você segura a tecla E, ele troca para borracha, né? Você solta a tecla E, ele volta para o brush. Esse tempo que ele reconhece o seguramento de uma tecla ou não, é aqui. Se você diminuir, fica um pouco mais rápido para reconhecer. Eu gosto de colocar aqui 250, né? Porque eu gosto de, tipo, a hora que eu aperto a tecla E, ele já entende que eu quero fazer um stick aqui e já troca, tal. Então eu diminuo o valor aqui. Eu vou falar só o que eu faço, tá? Eu vou pular todas as outras. Drawing Tool, nada, né? Que eu mexo aqui. Tablet é a primeira coisa que eu mexo, que é aquela coisa que eu falei, né? Touch Gestures, né? Eu geralmente desligo até isso, porque eu não preciso, né? Minha tablet não tem gestures, não tem gestual, né? Como é que chama? Toque, sensibilidade a toque. Gestures configuração também, não preciso, porque já não tem. Interface é uma coisa que eu mudo um pouquinho, né? Dark Color é o que todo mundo usa, mas eu não sei se é muito bom usar Dark Color no último, porque eu acho que o contraste de preto e branco é muito grande quando você usa aqui no último. Eu não gosto. Então eu deixo um pouquinho mais aqui para o meio, porque parece que fica tipo cinza e branco, fica menos contraste, tá? Mas o que eu uso mesmo é o Light no último modo aqui, porque eu acho que aqui cria menos... clareia um pouco a visão, né? Mas cria menos contraste. Se você comparar, ó, pensa em contraste, olha como tem muita, ainda mais assim, ó, olha como tipo pula muita interface, aqui já fica bem mais de boa, né? Eu gosto muito de usar isso. Mas eu sei que a maioria das pessoas gostam da interface escura, só recomendo talvez usar ela um pouquinho cinza, tá? Performance, eu nunca mexi isso, né? Mas às vezes vale a pena você trocar o disco onde ele faz a memória para não ser o mesmo disco que você tem, talvez alocar um pouco menos da memória se o seu computador já tem, tipo, sei lá, 2 GB, né? Se você colocar 70%, já era, né? E o número de undos, né? Eu não mexo, mas se você sabe que tem um computador mais fraco, 200 undos é muito, às vezes 50. Se você sabe que tem um computador bom e usa muito undo, pode aumentar o volume de refações, né? Cursor é uma coisa que dá para mexer também, mas aqui eu deixo para mexer quando eu estiver usando. Geralmente, o que eu não gosto é disso aqui, ó, Cursor Details, né? Ou eu deixo Change Direction Only, ou eu coloco Do Not Change. O que é isso aqui, ó? Eu vou deixar a pior opção, que é mude o tamanho, thickness, direction, enquanto a caneta está flutuando. Vamos pegar um brush, por exemplo, que dá para ver. Isso aqui que eu não gosto, ó, tá vendo? Ó? Eu estou movendo, o brush está rotacionando, está tombando, está fazendo um monte de coisa. Eu acho que pode ter gente que gosta disso, cara. Mas na boa, eu acho que isso aqui é meio... atrapalha um pouco demais. E talvez até pode influenciar na performance, né? Mas esse negócio do brush ficar rodando, não sou muito fã não. Então eu geralmente deixo sem nada, né? Do Not Change, que vai ser tipo só o brush mesmo, antigão. Ou só aquele lance do tamanho, né? Change Direction, né? Desculpa, nem do tamanho, é só Direction. Direction é só roda só. Isso aqui também é ruim, mas eu acho que o que eu uso é mais o não faça nada, mostra só o brush e tá ótimo, tá? Layer Frame aqui tem uma coisa interessante. Quando você copia layers no clipe, você pode falar para, em vez dele colocar a palavra copy, né, ele colocar tipo 1, 2, né? Tipo, então layer 1 vai ficar layer 1, 2, layer, só que ele não consegue numerar, né? Ele sempre coloca 2. Aqui tem uma coisa interessante, cara. Quando você cria pasta, vou fazer até um exemplo aqui, ó. Ó, então no modo multiply, né? Ó, então no modo multiply você vê que escurece, tá? O círculo de cima está escurecendo o de baixo. Se eu jogar isso dentro de uma pasta, você vê que eu perco o efeito, porque a pasta ela vai para o modo normal. Aí você tem que vir na mão e trocar para o modo true, né? Tipo passar, deixa passar tudo que está dentro da pasta.
E aí ele respeita o blend mode dos layers que estão dentro da pasta. Aquela opção evita isso. Aquela opção, ela serve para que toda hora que você criar uma pasta, ele já vai para o modo true. E eu acho que, tipo, na maioria dos casos, é isso que você quer, né? Você quer criar uma pasta, mas às vezes quer manter os blend modes, não precisa ficar trocando na mão. Então você pode trocar aqui, use true para blend modes de pastas. Aqui em Canva, sim. Aqui tem uma coisa muito, muito importante para você fazer, cara. Olha só. Por padrão, né? Essa é a Meu Deus, né? Eu já quase desmaiei. Mas essa é a transparência que é indicada por esse quadriculado aqui. Eu acho isso um pouco ruim. Dá até uma vertigem. Faz o seguinte, pelo amor de Deus, toca isso, cara. Pega aqui, ó, na cor 1, põe um cinza. Pega esse valor hexadecimal aqui do cinza. Dá um Ctrl C. Vai no outro valor número 2, dá um Ctrl V e desce só um pouquinho assim. Deixa mais escuro ou mais claro. E pronto. Aqui você já consegue falar, tá transparente e você não tá saindo, né, tonto, vomitando. Né? Então acho que aqui já é bastante para falar, não, é um layer transparente aqui e não tem aquele contraste animal que tinha anteriormente. Tá? Aqui são os níveis de escala, os seus valores manualmente, quando você usa a escala através do Ctrl+, Ctrl-. O mais importante eu acho que é esse, cara. Você vai precisar de uma régua de plástico, uma régua de plástico de verdade. Aí você vai abrir esse menu de settings, vai colocar a sua régua. Isso vale tanto para tablet de mesa quanto para tablet de tela, né? Coloca a sua régua em cima dessa régua digital aqui no monitor, no seu monitor, né? E aí você vai ajustando, né, esse slider até os números da régua de mentira casarem com os números da régua de verdade, né? Quando você vê que casou ali, ó, você dá um OK. Então no meu monitor, né, no tamanho do meu monitor, deu esse valor de 92.8 dpi. No seu vai ser diferente, tá? Então OK. Isso aqui é muito importante para fazer. Por quê? Basicamente, rapidinho. Então você configurou. Isso serve para quê, cara? Quando você criar um arquivo A4, por exemplo, né, criar um arquivo A4, né, que é uma folha de sulfite, a gente sabe o tamanho de uma folha de sulfite no mundo real. Você provavelmente tem uma folha de sulfite em casa. Você vai poder comprovar isso na prática. Quando você criar um arquivo A4, né, sulfite, quando você vai vir em View, Print Size, supostamente, né, certamente, essa é a palavra, você pega a folha de sulfite e você vai ver. Esse vai ser o tamanho físico da folha de sulfite. Você coloca uma folha de sulfite em cima, né, é que aqui a folha não cabe porque meu monitor é pequeno. Mas você vai ver que a proporção, e provavelmente no seu também não, né? O seu monitor provavelmente é comum, né? Não é aqueles monitor gigantes. Mas você vai ver que quando você der isso, a folha de sulfite vai ser o mesmo tamanho, tanto fisicamente como na tela. Isso é muito bom para quê? Para você saber o tamanho que você está desenhando, né? Para você não gastar, né, fazer detalhes muito pequenos ou muito grandes, né? Mas geralmente muito pequenos. Então é importante você sempre vir aqui em View, Print Size, e aí ele vai ajustar o tamanho real com o tamanho da tela. A medida real com o tamanho da tela de dpi. Tá? Mas tem que fazer o Display Resolution antes, senão vai dar errado. Aqui, cara, é o Canvas Recovery, né? Nas versões anteriores, a janelinha ela incomodava um pouco, né? Porque ela aparecia enquanto você estava desenhando. Eu odiava isso. Eu até desligava, cara. Né? Mas agora você pode marcar essa opção aqui, ó, Save File as Background Process. Então ele vai começar a gravar, fazer o backup, né, tipo em um processo atrás do software, né, não atrás da janela, mas atrás do executável principal. Então nem incomoda, então eu nem mexo mais nisso aqui. Isso aqui é interessante para quem ainda tem o Clip Studio Paint 1 em uma outra máquina, né? Se você salvar um arquivo do 2 no 1, dependendo do que tiver no arquivo, tipo, se tiver uma figura ou um layer de ajuste e tal, ele talvez nem abra, né? Você consegue abrir o arquivo, mas ele vai estar tudo travado, basicamente, não vai abrir, né? Então, se você colocar essa opção aqui, ó, para Ask When Save, né? Ele está falando para não salvar no modo de compatibilidade, salvar no modo normal, né? Você está no 2, ele vai salvar só para abrir no 2. Mas se você tem o outro Clip Studio Paint antigo, você pode colocar aqui Ask When Saving, e aí você está trabalhando, você fala, pô, esse arquivo eu vou levar para casa, que tem um Clip Studio Paint antigo,
quando você salvar, ele vai falar, você quer salvar no modo você quer salvar no modo de compatibilidade? Aí você escolhe sim. Né? Então, perguntar, às vezes, que é bom. Então, eu marquei ali para ele perguntar quando for salvar. Tá? Color Conversion, por enquanto, não tem nada que dá para a gente mexer aqui. Edit Test, como eu disse, acho que só se você vai usar o texto mesmo. Multisampling aqui em 3D, se a sua máquina não tiver uma placa de vídeo bacana, né? Se desligar esse multisampling, talvez você ganhe alguns frames ali quando estiver mexendo com objeto 3D. Multisampling é tipo anti-aliasing, né? Então, se você desligar, ele vai ficar tudo serrilhado, mas o objeto 3D ali é só para referência. Então, se a sua placa, às vezes, você desligando, ganha uns frames e tal. E Smartphone Connection é para quem usa o celular como atalho, disparar atalhos no clipe, e aí você pode trocar as portas tal de comunicação. Basicamente, cara, é isso que eu uso. Né? Basicamente, essas são as configurações principais. O grosso do grosso mesmo tá em configurar os meus brushes certinhos, né? As minhas teclas de atalho e o Quick Access. Né? Isso aqui que é importante para mim, mas isso é cada caso um caso. O que eu posso mostrar mais, cara? Talvez como trazer brushes, né? Uma forma que eu acho que é a forma mais correta para você instalar brush no clipe. Ó, vai numa categoria que já existe, duplica, chama de qualquer coisa, coringa, dummy, genérico e tal, e aí você pega esse brush e joga aqui pro tool. Joga aqui no começo, talvez. Aliás, acho que se você jogar no começo é até melhor. Eu já vou até dar a dica. Joga ele no primeiro lugar aqui, ó. Joga ele no primeiro lugar. Tá? E aí sim você vai trazer os brushes que você fez backup aqui para dentro. Tá? Deixa ele instalar. Tá vendo? Eu trouxe tudo, né? Por que eu falei então esse esquema todo e jogar aqui em cima? Porque quando você for colocar atalhos para eles, fica mais fácil de encontrar. O File, Shortcut Settings, né? Quando você entrar aqui em Tools, já está aqui no começo, cara. Se você não colocar numa categoria totalmente aleatória, às vezes vai estar aqui no meio, ou um dentro do outro. Aí você tem que ficar abrindo esses menus nestes, né? Tipo um menu dentro do outro. Jogou aqui, tá lá em cima já. Ó. Aí fica mais facinho de falar, não, eu quero que esse seja a tecla F, esse G, blá, 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 blá. Tá? Então acho que é importante fazer isso, para quando for instalar brushes novos. E eu pararia por aqui, cara. Sempre vai ter uma coisinha extra, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Mas esses são os passos que eu faço para instalar o Clip Studio Paint do zero. E anteriormente eu mostrei como fazer o backup, tá? Espero que útil. E por enquanto, é isso aí.